Boa noite, bem-vindos ao Sempre um Papo. Eu sou Josane. Para quem não conhece, o Sempre um Papo é um projeto de incentivo ao hábito da leitura e foi criado há 32 anos pelo Afonso Borges, como o Jefferson falou. E o papo começa aqui no palco, comigo, com o Bill. Bem-vindo. Obrigado, boa noite a todas e todos. Todo mundo pode participar, fazendo perguntas. Eu começo com ele, quem quiser participar é só levantar a mão, que o Jefferson leva o microfone, ok? O Bill já é parceiro do Sempre um Papo há muitos anos, lançou os 3 livros com a gente, né, Bill? E viaja com a gente pelo Brasil fazendo esses bate-papos também. Hoje a gente vai falar sobre esse tema Brasil e seus Brasis diferenciados, que foi uma sugestão do próprio MV Bill. E antes da gente entrar nesse assunto, vou pedir para ele contar um pouco sobre a trajetória dele, até virar o mensageiro da verdade. Boa noite, mais uma vez. Muito gratificante estar junto com vocês de novo. No Sempre um Papo, eu já tive a oportunidade de viajar em vários lugares do Brasil e falar dessa realidade em muitos outros lugares. Então, eu fico sempre muito gratificado, né, com essa oportunidade. E, assim, o Brasil e seus Brasis diferenciados é um pouco da experiência que eu tive quando eu fiz o documentário Falcão, Meninos do Tráfico, junto com meu parceiro Celso Ataíde, e a gente teve um pouco de uma visão de um outro Brasil que a gente achava que estava separado do Brasil oficial. Mas antes de chegar nessa parte, eu queria falar um pouco da minha história. Eu sou nascido e criado na Cidade de Deus, uma favela que ficou mundialmente conhecida por conta do filme, né, do longa-metragem, né, que quase ganhou o Oscar. Tive uma infância que eu considero uma infância padronizada, né, para quem nasce nas favelas do Brasil, para quem é preto, que tem que conciliar estudo e trabalho, né, acaba sendo uma coisa muito normal para essa juventude periférica. E chega num certo momento que você entra numa bifurcação, onde você tem que fazer uma escolha ou pelos estudos ou para continuar trabalhando para ajudar na renda familiar. E a maioria faz a escolha pelo trabalho, abandonando os estudos. Eu fui uma dessas pessoas que parei de estudar muito cedo, apenas na 5ª série. Não tive a oportunidade de voltar a estudar. E comecei a trabalhar em subempregos, né, para ajudar em casa. Até que eu conheci o rap, né, a cultura hip-hop, que naquela época ela era muito focada na educação, no conhecimento, na transformação, no respeito. E eu fiquei pensando muito nessa possibilidade, como eu fazer uma música que fala de educação, que passe educação, sem eu ter, apenas com a 5ª série. E tinha um outro problema também, que o rap, muitas pessoas que... Hoje nem tanto, mas naquela época as pessoas que são músicos, né, que tocam instrumentos, duvidavam do rap como música, né, porque você pode fazer um rap sem nenhum instrumento, na palma da mão, com beatbox. Beatbox é uma técnica de fazer uma batida com a boca. E isso fazia com que muitas pessoas achassem o rap uma música pobre, empobrecida. Mas, se você for olhar a parte lírica do rap, a parte de letra, você tem que ser um rico conhecedor de muitas palavras, para você não ter que repetir a mesma palavra várias vezes, para você não ter que repetir um pensamento, não utilizar a primeira palavra de rima que vem na sua cabeça, tipo com caminhão com pão. Para você ter uma rima mais elaborada, para você ter que conhecer mais palavras. E quem para de estudar na 5ª série, como eu parei, não conhece palavras suficientes para fazer um bom rap. O que me ajudou bastante em ter uma escrita um pouco melhor foram justamente os livros. Eu li 3 livros que foram muito significativos para a minha vida, para a minha carreira e para as escolhas que fiz. Se bem que eu tinha que ler o livro com um dicionário do lado, né, porque tinha muitas palavras no livro que eu não sabia o significado, e, às vezes, uma palavra numa frase, num parágrafo, sem entender, perdia todo o sentido. Então, eu li 3 livros que foram importantes. O primeiro foi do Abdias do Nascimento, grande liderança negra, falecido. O livro é dos anos 90, o nome do livro é O Negro Revoltado. É um livro que retrata bem assim,
aquele período, né, onde era quase que um pecado, quase que um desrespeito você falar da questão racial no Brasil. O segundo livro que eu li foi do Malcolm X, autobiografia, um líder norte-americano, foi assassinado, que também é muito boa a biografia dele. E o livro mais importante que li nesse primeiro período foi do Darcy Ribeiro, político brasileiro, falecido. Era o livro mais fino de todos eles, mas era o que tinha mais conteúdo, esse que me interessava, que falava diretamente comigo, que era um livro chamado Zumbi, que falava sobre Zumbi dos Palmares, grande liderança brasileira que lutou contra a escravidão e que não está figurando sempre nos livros de história e nem na nossa memória do jeito que deveria. Esses livros, além de me dar um vocabulário maior para fazer o meu rap, eles me mostraram que eu também poderia ser uma exceção dentro de uma regra que não me era favorável. E se essa exceção foi justamente buscar alternativas. A maioria dos meus amigos dentro da Cidade de Deus, da minha idade, todos estavam buscando uma forma de ascensão social, a maioria através do crime, né? Através do ilícito, através do roubo, de alguma forma, do tráfico de drogas. E todos eles foram perdendo a vida muito cedo, indo preso, ou tendo muitos filhos e tá subempregado, ou passando algum tipo de necessidade. E com o rap eu comecei a me educar. Não era o correto estar fora da escola, mas ter acesso aos livros, eu comecei a ter muita informação. Acabei também sendo educado por conta dos livros, porque esses livros me deram mais vontade de ler outras obras, e aí eu comecei a ter mais conhecimento de outras coisas, até que uma das minhas músicas começou a chamar mais atenção. Foi a música Soldado do Morro, que foi gravada em 1999. Vai fazer 20 anos, né? Em 1999, quando a gente fez a música, eu sabia que ela tinha um potencial por conta da narrativa. Ela narra a história de um garoto menor de idade no tráfico de drogas, falando das suas mazelas, da sua vontade de viver diferente, do dia a dia, do seu cotidiano. E aí a gente queria fazer um videoclipe no qual não precisasse pegar armas e colocar nas mãos de jovens atores. A gente queria as pessoas que estavam no tráfico de verdade. Então, inicialmente, a gente foi para favelas do Sudeste, somente. Chegava nos lugares, eu tomava o cuidado de não reproduzir o que eu não gostava, né, que a mídia, às vezes, fazia com a gente, de chegar no lugar, dentro da favela, filma, conta a história dessas pessoas do jeito que quiser, isso vira livro, tese de mestrado, vira documentário, filme, e não tinha uma contrapartida para essas pessoas. Então, eu queria que todo mundo soubesse qual era o tipo de videoclipe que a gente estava fazendo. Aí eu perdia muito tempo para poder explicar o que era, de que forma que ia ser divulgado, o que muita gente poderia ver. E aí tinha a parte da encenação. Ligou a câmera, aponta as armas para a câmera, faz cara de mal, faz pose de bandido, que era o que a música sugeria, era o que o clipe pedia. Mas os momentos mais importantes e mais interessantes era justamente quando a gente desligava as câmeras. Aí os fuzis eram encostados na parede, as pistolas colocadas no chão, droga deixada de lado, tirava o assunto crime da roda e a gente começava a falar de sonho, vida, futuro, amor, futebol, praia, namorada, namorado, família, até religião entrava na roda. E eu sentia sempre que, quando a gente tinha esse outro momento, a máscara de monstro caía no chão e ele voltava a ser uma pessoa comum, como qualquer um de nós que está aqui dentro da sala. Só que somente eu, Bill e a minha equipe víamos isso. E eu pensava, se outras pessoas, se o Brasil, de repente, tiver acesso a esse depoimento, talvez o combate às drogas, o combate ao ingresso de jovens dentro do crime seja mais eficaz, talvez a forma de luta seja diferente. Com o videoclipe eu não consegui muita coisa, eu consegui assim, muita projeção, fiz show em tudo quanto é lugar, mas dentro dessa questão acho que não chamei a atenção do jeito que eu gostaria. Aí comecei a aproveitar os shows que a gente fazia nas cidades, pedia para visitar as favelas com o nosso material de câmera, e aí a gente já começava a colher esses depoimentos, que a gente nem sabia que no futuro iria virar um documentário. Porque quando a gente lançou o videoclipe, ele ficou pronto em 2 anos, e em 2 anos, tipo 80% das pessoas que estão no videoclipe Soldado do Morro já estavam mortas.
Isso num espaço de 2 anos. Então, a gente foi para a parte documental. Pegamos vários depoimentos, mais de 100 jovens, muitas horas de gravação, e a gente achava que as falas daqueles jovens, porque até então o crime não tinha voz. Sempre que algum jovem infrator aparecia na televisão, era de cabeça baixa, algemado, e alguma autoridade falando por ele. Ele nunca tinha voz. Então, era uma novidade a gente trazer a voz de dentro do crime. Hoje, tem muitos bandidos que se autofilmam, tem Instagram, faz live, mas naquela época era uma coisa muito difícil, era quase uma caixa preta. E aí a gente conseguiu furar esse bloqueio, sempre utilizando o mesmo método de explicar o que a gente estava fazendo, até que as pessoas tivessem a compreensão, e pegamos esses depoimentos, sem nenhuma autoridade, somente os jovens, com suas falas, servindo de fio condutor. Isso foi para a televisão, causou uma comoção, causou uma preocupação, só que foi momentânea. Fui falar em vários lugares, cheguei a falar até para um grupo de 13 ministros, na época. Do mesmo jeito que eu estou falando para vocês aqui, eu contei para 13 ministros de ministérios variados, dizendo que era importante a participação de todos eles, porque a questão de violência não era só uma questão do Ministério da Justiça, mas era uma coisa do Ministério da Educação, da Cultura, da Saúde, das cidades, de vários ministérios. E, mesmo falando isso, todos eles ficaram olhando para mim, isso aí, Bill, isso é importante. Só que, na prática, ninguém fez nada. Então, passou o tempo, fui falar nesses lugares, mas fui também falar em instituições mais humildes, tudo quanto é lugar, porque eu achava que era importante levar não só o documentário, o livro, a mensagem, mas eu estar presente também para responder algumas questões sobre esses outros Brasis que eu fui vendo. Fui vendo outros lugares que tinham outras leis, outras regras, outros governantes, outros prefeitos, outros modos de vida, e pessoas que sequer sabiam como o Brasil oficial estava funcionando e vice-versa. Então, eu falei, a gente vive numa república que tem muitos Brasis diferentes. A gente tem um país que tem dimensão continental, então você acaba tendo muitos Brasis diferenciados. Por exemplo, na questão da violência. Passa-se muito Rio de Janeiro na televisão, São Paulo, mas o estado mais violento nesse momento é o estado do Roraima, que quase não passa na televisão, nunca passa. Não é somente pela questão dos venezuelanos que estão indo para lá, mas é um estado que é violento. Alagoas também é bastante violento, está ali no ranking, lá em cima. E, às vezes, um tiroteio em Ipanema, sem nenhuma vítima, ganha mais projeção nacional do que uma chacina num lugar como esse. Então, são Brasis diferenciados, que têm tratamentos diferenciados. E aí, filmando tudo isso, vendo toda essa realidade, Celso e eu pensamos, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente não vai substituir o poder público, que não é o nosso papel, mas a gente precisa fazer alguma coisa para tentar reverter esse quadro de alguma forma. Foi quando a gente criou a CUFA, que é a Central Única das Favelas, uma instituição que trabalhava direto com essa realidade, oferecendo cursos profissionalizantes, oficinas culturais, numa tentativa de fazer com que o jovem perceba que ele tem uma outra alternativa e uma outra forma de ascensão. Conseguimos fazer um trabalho muito bonito no Rio de Janeiro, cresceu, foi para outras cidades, outros estados, tem até outros países que abraçou a ideia como uma coisa importante. Eu me doei para esse trabalho durante 20 anos da minha vida, e, fazendo trabalho social, eu acabava deixando um pouco de lado a parte musical, a parte pessoal, porque é uma doação fazer trabalho social. E aí, ano passado, eu saí, mas sem brigar com ninguém, todos são meus amigos, ainda continuo parceiro de todos, mas foi uma forma de criar também uma alternância de liderança para que outras pessoas que se formaram dentro da nossa instituição possam ter também a oportunidade de ser liderança, de expor suas ideias. O mundo mudou bastante de 2 décadas para cá, o Brasil mudou, eu mudei, muita coisa mudou, e acho que era bom para trazer um frescor com os jovens, com novas ideias, para poder tocar o trabalho. E aí, hoje, eu estou fazendo mais os trabalhos ligados mais à minha música, a outras coisas.
na parte artística, mas continuo ainda visitando muitas favelas, quando sou chamado para conversar com grupos comunitários, para falar um pouco da minha experiência, para trocar ideia, dar alguma sugestão de alguns trabalhos que possam ser feitos para melhorar o convívio daquela comunidade, daquela favela. Eu estou sempre à disposição. Continuo rodando o Brasil inteiro fazendo show e continuo fazendo esse trabalho também, que eu acho muito importante, de dividir um pouco desse conhecimento que a gente adquiriu durante esses anos fazendo essas gravações. Bill, de certa forma, os seus livros, né, eles serviram para até orientar, né, os governantes e o asfalto mesmo, né, do que acontecia, do que acontece nas favelas. Mais de 15 anos depois, desde o primeiro lançamento, você vê dentro das favelas uma mudança real do cenário do que vocês viveram naquela época, do início? Sendo bem sincero, tem uma mudança, mas uma mudança, infelizmente, para pior. A gente teve uma grande oportunidade ali, naquele momento, não pelo documentário, mas pela discussão que se levantou, porque era uma coisa inédita naquele momento. Então, a gente teve ali uma grande oportunidade de fazer um trabalho forte dentro das favelas de humanização. Talvez não com quem já está no crime, mas com aquele que ainda nem entrou, que está pensando na possibilidade de se transformar um bandido. Se tiver alguma coisa sendo feita, a gente pode criar uma alternativa e mostrar que tem um outro caminho que é muito melhor. Isso a gente conseguiu fazer um pouco com a CUF em alguns lugares. E eu via que tinha uma diferença muito grande quando a gente entrava numa favela que tinha projetos sociais, dando alternativa para a juventude, e a gente chegava numa outra favela que não tinha projeto nenhum. E as pessoas me diziam, pô, traz algum projeto para cá, qualquer coisa que seja fora do horário escolar. Então, esse clamor por projetos dentro das favelas era uma coisa que partia um pouco o coração, porque a gente não tinha a possibilidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e, como eu falei, nem de substituir o poder público. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu assim que implantaram as UPPs no Rio de Janeiro, que são as unidades de policiamento pacificador. Eu tive a oportunidade de falar com o secretário de segurança na época, o Mariano Beltrame, e eu disse para ele que, para mim, era uma atitude inédita da polícia, que estava acostumada a somente entrar nos lugares e fazer uma operação pontual e sair e não voltar nunca mais, deixar umas pessoas mortas e nunca mais voltar, mas que essa ideia de uma polícia cidadã, uma polícia que vai conhecer as pessoas, um policiamento permanente, poderia ser o início de uma pacificação, mas que a pacificação ela não se traria somente com a presença policial. Eu disse isso para ele, que só a presença da polícia não é a pacificação, é a ocupação, e que para a pacificação a gente precisaria de outras secretarias. E ele falou, pô, Bill, eu já fiz a minha parte, dei segurança. Agora, eu gostaria que os meus pares, com as outras secretarias, também adentrassem as favelas e fizessem esse trabalho. Então, a gente perdeu muitas oportunidades de dar grandes passos nessa direção. Esses passos não foram dados, o meu Estado quebrou, tem um problema agudo de segurança, e aquilo que foi o retrato, que foi o objeto da nossa pesquisa, que era jovens dentro da criminalidade, se proliferou, se multiplicou. E o jovem no crime, a gente sabe o que acontece. Ele fica mais inconsequente, ele pensa menos, é mais kamikaze. Muitos jovens já sabem que eles acabam tendo uma punição, não é menos punido que ele está perdendo na infância, a juventude, mas assim, o tipo de punição penal é menos, porque eles saem mais rápido do que uma pessoa adulta, que também não fica preso há muito tempo. Então, muitos jovens já têm essa consciência de que ele tem uma punição um pouco menor do que uma pessoa adulta. Então, o crime ficou mais inconsequente, mais perigoso e mais danoso para a gente que é morador. Alguém quer falar com o Bill? Só levantar a mão. Não? Então, vamos falar sobre... Aqui, pessoal, tem esse tema aqui. Mas é aberto. Mas pode falar sobre qualquer coisa. Pode perguntar qualquer coisa. Só um minutinho, o microfone chegar aí, depois ali. Boa noite. Qual o seu nome? Boa noite. Meu nome é Thiago Berton. Boa noite. Boa noite, mano.
Eu também acho, cara, eu concordo com você. Acho que acaba sendo uma ação meio que planejada. Parece que há uma má vontade quando é para fazer alguma coisa pelo crescimento do povo que vive nas regiões com menos dinheiro, ou seja, nas favelas, periferias, vielas, chama de vila em outros lugares, quebradas. Acho que, no final das contas, é o mesmo tipo de pessoa que mora nesses lugares. Então, parece que é um plano de deixar as pessoas do jeito que estão. E eu acho que é um pensamento errôneo, porque quando a elevação, a transformação, a oportunidade chega na favela, não é só o favelado que é beneficiado com isso. Quando a educação chega lá, é bom para todo mundo, inclusive para o asfalto, que a gente vai ter mão de obra melhor qualificada, a gente vai ter pessoas que vão abrir bons negócios dentro da favela, que vai acabar virando um atrativo para quem é de fora. No ruim de tudo, a gente vai ter mais pessoas com nível superior vindo de lá. A gente está entrando numa era digital, onde está surgindo novas profissões, novos empregos, e a gente não tem uma mão de obra qualificada. Então, parece que isso, para mim, é proposital, para deixar as pessoas excluídas. Salvo uma pessoa ou outra que consegue, às vezes, por meio próprio, por muita força de vontade, driblar tudo isso e consegue se transformar. Mas, no geral, a regra, para mim, sempre parece que é essa, é não deixar que a elevação chegue nesses lugares. O braço governamental que ficou durante muito tempo nas favelas com as UPPs, foi somente a polícia. Não tinha nenhum outro tentáculo governamental dentro desses lugares. E eles fizeram de um jeito que foi quase que um cinturão para cercar aonde aconteceriam os grandes eventos, ou seja, a Copa do Mundo e Olimpíadas. E, quando acabou os dois eventos, foram desmontados tudo. Todo o esquema foi desmontado. Porque o Rio de Janeiro tem cerca de 800 favelas. E a gente estava com 36 UPPs. Ou seja, se a UPP fosse a solução para cada favela, a gente ainda estava muito longe de resolver esses problemas. E acabou os grandes eventos, todas as UPPs foram desmontadas. Um bandido, desculpa, antes de você falar, um bandido, um cara do tráfico, numa favela que eu estava visitando no Rio de Janeiro, me falou. Ele veio falar comigo sobre rap, sobre outras coisas, tirou foto, depois ele falou, pô, Bill, daqui a pouco vai acabar esse bagulho de UPP, tu vai ver só. Vai passar esses bagulho tudo, vai acabar as Olimpíadas, e a gente vai voltar, tu vai ver só. Pô, o bandido profetizou, cara. Tipo assim, é tão marcado, é tão sessão da tarde, novela repetida, que o cara do tráfico, sem instrução nenhuma, com um fuzil na mão, já sabia do que acontecia na questão política. Ainda sobre esse assunto, eu vi uma entrevista que você falou que a estrutura que alimenta o tráfico não é tema de debate, né? E isso continua, né? Continua. Eu estava vendo hoje, na TV, hoje está completando 25 anos da chacina de Vigário Geral. Hoje também é aniversário do Michael Jackson. 60 anos ele faria. Eu sou fã. Eu não sei se todos têm conhecimento, mas foi uma chacina que foram 21 pessoas mortas, pessoas inocentes, trabalhadoras, que foram mortas por policiais, um grupo de policiais armados, que foram para vingar a morte de 4 policiais que foram mortos na noite anterior, supostamente mortos por traficantes de Vigário Geral. Na época, o cara que era um dos bandidos de Vigário Geral, chamado Flávio Negão, acho que ele já morreu, ele falou, ele chegou a dar uma entrevista, que eu acho que foi uma das entrevistas mais importantes do momento, mas ninguém deu atenção. Ele deu uma entrevista, inclusive, para o Zueni Ventura, que fez o livro Cidade Partida, depois de ter ficado 10 meses lá dentro de Vigário Geral, depois da chacina. E o Flávio Negão disse para ele, não foi a gente que matou esses bandidos, os policiais. No meio dos policiais, tinha um cara que era o chefe da milícia, na época, que vinha aqui pegar propina com a gente para poder o tráfico rolar. Na hora deles partirem o dinheiro, acho que eles se desentenderam, então, outros policiais que mataram eles. Olha só que coisa louca. 25 anos depois, agora, essa história e esse depoimento, ele vem com esclarecimento, mas, na época, isso não apareceu. E, não aparecendo isso, hoje não tem ninguém, foram 7 condenados, mas não tem nenhum deles preso. Todos estão soltos. E foi comprovado de que os policiais mortos
eram policiais corruptos e um deles era o chefe de uma milícia. Então a gente pensa, caraca, uma chacina de Vigário Geral, que matou 21 moradores, aconteceu justamente por conta dessa estrutura da polícia que está envolvida no tráfico e que tem comprometimento com a corrupção. O filme Tropa de Elite 2 mostra muito bem, assim, ele tem menos ação que o primeiro, mas ele mostra muito bem aonde a corrupção chegou e como as instituições que deveriam lutar pela segurança das pessoas estão corrompidas. Então, acho que tem assim, uma parte da segurança pública, talvez no Brasil inteiro, mas no Rio de Janeiro em especial, que foi chamada, que é difícil de... Alô? Que é difícil de limpar. É difícil de fazer alguma coisa em relação à questão da segurança. Quando a gente fala isso no Rio de Janeiro, principalmente, eu sou xingado de tudo quanto é nome, porque as pessoas acham que eu sou contra a polícia. Lógico que não. Eu quero uma polícia que seja honesta, que seja bem paga, que seja bem treinada, que aborde as pessoas desprovidas de preconceitos, que não atire primeiro e pergunte depois, que não dê 111 tiros quando vê 5 garotos pretos dentro de um carro. Eu quero esse tipo de polícia. E isso não é ser contra a polícia, é pedir uma polícia que entenda melhor a realidade de cada coisa, das pessoas, da sociedade, das comunidades, das favelas. Então, quando eu falo isso no Rio, eu sou muito xingado, criticado, sofro um massacre na internet, mas a gente não sou contra a polícia, muito pelo contrário, tenho muitos amigos que também são da corporação, conheço muitos policiais que são pretos como eu digo para eles, cara, você sem farda, você vira um suspeito em potencial. Vai me dizer que você nunca levou uma... Pô, já levei sim. Então, por que você reproduz isso, cara? Então, a gente tenta levantar um debate, mas é muito difícil, porque é uma estrutura muito corrompida. Imaginem vocês, os policiais que pegavam, que já era um absurdo, pegar um bandido e não levar preso, e ficar tentando negociar por telefone a soltura dele. Sequestro. E aí pagou, solta o bandido. Agora foi descoberto que um fuzil 762 vale 20 mil. Um AK-47 vale 25 mil. São armas de guerra. Então, muitos policiais, quando prendem o bandido, ele mata o bandido, pega o fuzil e vende para outra boca de fumo, para outros bandidos. Esses bandidos vão dar tiro em quem? Na própria polícia. Então, acontece. E quem for, o outro policial honesto, que for lutar contra essa estrutura, ele pode levar um fogo amigo. No meio, o fogo amigo, para quem não sabe, é quando a polícia faz a incursão dentro da favela, 4 policiais. Aí tem um que não é corrupto e não quer aceitar a propina. Na hora que entra, está trocando tiro, aqui está o policial que não quer a corrupção, está dando tiro para lá e... BAU! Esse é o tiro amigo, foi atingido. Com a arma fria, que não é a arma de trabalho. Ele foi atingido e é eliminada ali a prova ou alguém que poderia simplesmente melar todo o esquema. Quando eu vejo essa estrutura, eu fico muito mais com medo do que com esperança de alguma coisa, de alguma mudança. Acho que o próximo governador, nas grandes cidades, mas do Rio de Janeiro em especial, vai ter um desafio muito grande. Ou ele entra na máquina, porque tem muitos nomes que me dá medo de que vão entrar na máquina, ou ele vai sofrer muito para tentar mudar essa mentalidade, que é muito difícil. E qualquer policial que é expulso da corporação no Rio de Janeiro, ele não vai fazer curso para gari. Ele vai virar milícia. Você está com o microfone? Boa noite, qual o seu nome? Boa noite. A minha era na outra etapa que ele estava falando ainda, no caso dos projetos sociais. Normalmente, os projetos duram 2 anos, 3 anos na comunidade mais carente. Como fazer para durar mais, né, os projetos? Porque a pessoa começa na adolescência ou na infância num projeto, não termina, não dá 2 anos, 3 anos, o projeto já acaba. Cara, sua pergunta é muito boa, e isso é um grande problema. A falta de continuidade nos projetos. Principalmente quando eles são feitos para fazer uma maquiagem, para algum inglês ver, ou quando ele vem do poder público. Assim, há uma cultura de o governo que vai vir, que vai ser o sucessor, não dar sequência nas coisas que o governo anterior estava fazendo, ainda que sejam coisas boas, coisas que sejam proveitosas. Não tem essa sequência, é puramente eleitoreiro.
E aí as pessoas que pagam impostos e que são dependentes daquele projeto, elas ficam à mercê, ficam órfãos, por conta de uma atitude individual, política partidária de alguém. Com a CUFA, a gente fazia questão de ficar o máximo de tempo que a gente podia, mas eu, sinceramente, vou falar para vocês aqui uma realidade minha. O meu grande desejo era que a CUFA deixasse de existir, que ela, deixando de existir, ia mostrar que a gente não precisava mais fazer o nosso trabalho. O meu grande desejo é que a gente não precise mais ser tão útil para as favelas, porque elas já são autossuficientes, já houve um crescimento, já houve a chegada de outras formas de ajuda. Enquanto isso não acontece, a gente vai fazendo a nossa parte, mas, infelizmente, tem muitos projetos que a gente não consegue permanecer o tempo que é necessário. E, às vezes, quando a pessoa está no auge do conhecimento, acaba o convênio, acaba a parceria, ou simplesmente acaba a verba do projeto e a gente tem que sair fora. É uma parte muito, muito ruim. Mas também não pode ter um projeto que dure para sempre, porque a gente precisa fazer um paliativo ali naquele momento, mas é o poder público que tem que fazer a parte dele. E é mentira quando diz que o poder público não tem dinheiro para essas questões. Tem, sim. O Brasil é um país muito rico, tem muito dinheiro, só que a riqueza está concentrada na mão de poucos. Tem muita gente sem nada e poucas pessoas com muito. E as pessoas que têm muito não dividem sua riqueza, querem cada vez mais, ela fica concentrada, e isso acontece com pessoa com a verba privada, mas também com a verba pública, porque há corte para diminuir gastos tipo, na educação, vamos cortar alguma coisa da cultura, vamos cortar o evento que a gente ia fazer e tal. Mas isso não é reduzir gasto. Reduzir gasto é tirar carro particular, é reduzir salário deles que já são muito altos, é tirar auxílio moradia, auxílio terno, auxílio casa, auxílio amante, essas paradas todas. Tirando essas coisas, eu acho que isso, sim, vai fazer com que a carga tributária do Brasil não seja tão alta, que a gente paga muitos impostos, mas a quantidade de política pública que eles devolvem para a gente está muito distante da quantidade de dinheiro que a gente dá para eles. Alguém mais quer perguntar? Aqui, só um minuto. Ah, tá. Eu. Onde? Aqui, ó. Você. Qual que é seu nome? Desculpa. Eu sou Quietinho Oliveira, sou de Mauá, e trabalho na assistência aqui da Prefeitura de Santo André. Então, eu acho que, primeiro, parabenizar, acho que está incrível esse bate-papo, acho que o SESC tem que promover mais isso, né? Mas eu queria voltar no assunto da violência policial e tal, e é isso muito próximo da minha realidade, né? Não tão distante. E deixo assim, né, bem claro sobre o meu posicionamento contrário à polícia e o fim, o extermínio dessa corporação, sabe? Porque essa corporação, ela fundamenta tudo o que nos tira os direitos humanos, né? Então, rompe nossa liberdade, a nossa saúde, porque quando eles entram na favela, eles não querem saber de nada, eles atiram. O policial que é bom participa desse processo e aí ele não é bom, né? Então, acho que não tem cautela, assim. É muito tranquilo falar que essa corporação, ela sempre só causou mal, desde quando ela, principalmente a polícia militar, que sobrou da ditadura, né? E aí, pensar nisso, pensar que segurança pública não se faz com polícia. Eu acho que a polícia, ela atrapalha a segurança pública. A segurança pública, ela pode ser feita de outras formas, né? E isso, como o Bill falou, nessa união de secretarias e ministérios, né? Porque se é uma rede de serviço, a segurança pública não pode estar desvinculada da assistência, da saúde, da cultura, né? Então, se colocar assim, e é isso com muita tranquilidade e sem medo de sair do portão para fora, sabe? Mas o quanto nós pudermos lutar e segurar forças para acabar com a polícia militar no Brasil vai ser muito importante para nós, porque isso não agrega valor. Muito pelo contrário, rompe com vidas. É isso. Obrigada. Ele não fez uma pergunta, foi mais uma explanação, né? Mas não vou contrapor o que ele disse, mas eu
eu concordo, em parte, de que a gente precisa, como eu já tinha falado, né, de outras esferas para dar segurança, né, não é uma questão só da polícia. Existe uma discussão que a polícia militar carrega muito do militarismo, da ditadura e tal. Eu sei de uma coisa, eu não sei se é com essa ou com outra polícia, eu sei que não pode deixar de existir a polícia, que dentro desse processo ela é importante também, mas uma polícia que saiba respeitar a gente, que veja alguém vestido de rap e não ache que seja bandido e tal. Acho que é mais uma questão de treinamento e de uma polícia melhor, né, com uma melhor qualidade, mas ela não pode deixar de existir. Você? Boa noite, qual é o seu nome? Oi, boa noite, é Patrícia. Eu queria mais uma opinião, na verdade, a respeito dessa questão de interesses políticos e de políticos, especificamente com relação à não descriminalização ou legalização de drogas, e também dessa relação dos políticos com o tráfico. E uma outra questão que eu queria saber a sua opinião também era com relação a esse crescimento, principalmente entre os jovens, desse pensamento fascista e de apoio a essa extrema-direita, que a gente está vendo como um fenômeno absurdamente enlouquecido, né? Cresce a cada dia mais. Bom, acho que a gente vai precisar, primeiro na questão política, acho que a gente vai precisar de novos agentes dentro da política brasileira. Porque tudo que a gente faz, que a gente está falando aqui, que a gente quer de melhoria, são questões que são resolvidas na esfera política. Não tem como a gente resolver no protesto, na manifestação na Paulista, a gente pode fazer pressão, mas quem resolve é quem está com a caneta na mão, e quem está com a caneta na mão, na maioria das vezes, são políticos e seus derivados. Eu sei que tem muita gente que não gosta de política, porque é um troço chato, às vezes dá muita raiva, mas é através dela que as coisas são resolvidas. E a gente tem ali, hoje, na Câmara dos Deputados, que é onde vota-se leis importantes, ou pelo menos projetos importantes, para passar para o Senado, e depois o presidente da República carimba. Ali na Câmara dos Deputados é onde está o grande limbo brasileiro. É ali que tem a bancada da bala, que é a bancada que quer armar parte dos cidadãos. É mentira quando fala assim, nós vamos armar todos os cidadãos. É mentira. Você que é preto, mora em favela, não acha que ninguém vai te dar arma na sua mão, e não vai dar. Você que é pobre, mora na quebrada, não vai ganhar arma. Ainda que ganhe uma arma, quem disse que você vai estar seguro com uma arma em casa? Quem disse que você vai estar preparado, treinado? Pô, no Rio de Janeiro, policiais com treinamento, soldados do Exército com treinamento estão morrendo. Aí vai o cidadão dar uma de Charles Bronson e vai de Rambo e vai resolver tudo. Então, acho que tem essa bancada da bala, que dita muita coisa. Tem a bancada evangélica, que também é muito forte, e se você não é da igreja, você, para eles, não é cidadão. Eu não estou falando dos evangélicos, estou falando dessa bancada. E tem a bancada ruralista, que é aquela bancada que quer tirar terra de quilombola, quer tirar terra do povo indígena, que quer ter cada vez mais terras, que quer desmatar a Amazônia, que quer cuidar do seu gado. E se são três bancadas muito fortes. Elas são tão fortes, se você pegar um pai de santo e botar lá na frente das três bancadas, falar, você pode enforcar esse pai de santo? Eles vão, pai, enforca. Eles vão fazer isso. Por isso que a gente tem que ter lá uma bancada do candomblé, uma bancada dos pretos, uma bancada da favela, uma bancada dos moradores de rua. E a gente só vai conseguir ter essas bancadas como pessoas como vocês entrarem na política. Quando a gente tirar os sobrenomes famosos. Chega de sobrenome famoso na política, porque eles estão começando a criar dinastias, clã dentro da política brasileira. Eles são tão sem vergonha, tão sem moral e tão sem personalidade que eles utilizam o nome do papai, do vovô, do bisavô. Não tem coragem de entrar com o próprio nome. Além de entrar com o nome do papai, eles entram para fazer as mesmas besteiras que o papai já fez. Não entram para mudar, vou reescrever a história da política que meu pai fez, que foi uma merda. Não, ele vem para continuar a dinastia. Então, tem muita gente já vivendo do dinheiro público há muito tempo. E não é novidade.
E a novidade, para mim, vai ser justamente quando a gente tiver dentro da política outras pessoas com sobrenome de gente comum, que vai lutar por outras coisas. Tem que ter a bancada dos maconheiros, que não estejam chapados, mas vai ter que ter essa bancada lá, já que é uma substância que é usada de forma recreativa por muitas pessoas de todos os setores, é uma situação que merece uma discussão. E precisa ter uma bancada dessa lá também. Porque esses políticos que estão lá, eles não têm interesse em trazer essa discussão. Então, a gente vai ter que entrar para poder trazer a renovação e a mudança. Sobre o crescimento desse pensamento de direita, extremista no Brasil, eu acho que, em parte, é um pouco de culpa da corrupção de gente que entrou, que a gente tinha esperança de que fosse mudar e acabou se corrompendo. Então, o pessoal está meio perdido, meio batendo cabeça, está uma situação muito polarizada, de muito extremo, um muito da esquerda, o outro muito da direita. E a gente, na minha opinião pessoal, eu acho que a gente precisa de uma pessoa do meio, que consiga fazer a junção. Acho que separado o Brasil não cresce. Não que a gente esteja junto nesse momento, mas se separar mais ainda do que já é, eu acho que o crescimento não acontece, nem de um lado nem do outro. E a gente não tem essa figura central hoje dentro da política. Eu já escolhi o meu deputado estadual. Ontem eu estava com dúvida sobre o deputado federal. É uma deputada federal, que eu já escolhi, mas eu não sei em quem vota para Senado. Pelo menos na minha cidade, lá no meu estado, o quadro para senadores é o filme de terror. O quadro para governador é uma releitura do Exorcista. E, quando chega para a presidência, eu lembro que é um dos piores pleitos da história. Não sei em quem votar. Não existe ninguém que eu possa dizer assim, caraca, essa pessoa vai... Não tem. Todos têm muitos defeitos, todos têm muitas deficiências, aprofundamento nada, propostas muito rasas, muito vazias. Então, está uma questão muito difícil. Mas eu acho que o povo brasileiro também mudou bastante. Eu tinha, dentro do meu discurso, a fala de que, se o brasileiro olhasse para a política como olha para o futebol e para o carnaval, a nossa política seria diferente. Isso eu falava alguns anos atrás, hoje eu já não falo mais. Porque muitas rodas que eu paro para conversar, entra a política no meio. Então, a gente está com uma população um pouco mais vigilante. Então, seja quem for o presidente da República, independente do que ele está pregando na eleição, na campanha, na hora de exercer, vai ser outra coisa. Porque ele vai lidar com outro tipo de Brasil, com outro tipo de povo, com outro tipo de pessoa, que está mais vigilante, está prestando mais atenção, está mais conectado e está dividindo as informações através da internet. Agora, eu acho que a gente pode mais do que fiscalizar. A gente pode participar. A gente tem que entrar. Assim, eu ainda não me candidatei, não cogitei, não entrei em nada, não sou candidato a nada. Mas tentou montar um partido dos negros. Sim, né? Eu sou um fomentador, sou um entusiasta da ideia de novas pessoas dentro da política. Pessoas novas. Porque, imagina, cara, quando era desse tamanho, eu já conhecia o Moreira Franco. Cara. Ele já estava com essa cara, já. Ele já era desse jeito. E aí, o cara que é um dos caras mais fortes do governo desse momento é ele. Então, precisa mudar. Mas que não venha o Moreira Franco filho, que venha uma outra pessoa. Por isso que entrar na política é muito importante. Você falou do partido que a gente tentou criar lá atrás, que era o PP-Pomar, Partido Popular Poder para a Maioria. Era um partido voltado para questões dos negros no Brasil e tal. E aí a gente conseguiu uma boa adesão, mas, quando a gente foi ver a parte de documentos, a gente percebeu que quem faz as leis, que são os políticos tradicionais, eles a fizeram de uma forma para que não surjam novos políticos, novos partidos. Quando a gente fez essa primeira tentativa, a gente recebeu muitos convites de vários partidos querendo nos oferecer uma salinha. A gente tem uma salinha para os pretos aqui, se vocês quiserem vir para cá. A gente tem uma salinha para os favelados, se quiserem vir para cá. E eu acho que a gente tem uma população muito grande, um contingente muito grande, que nós não merecemos uma salinha. A gente merece um partido inteiro lutando pela nossa causa.
Isso não foi possível naquele momento. Celso Ataíde, que é meu parceiro nesse livro, junto com o Luiz Eduardo Soares, pensou numa outra parada, numa outra ideia, que é um pouco mais abrangente, e, nesse momento, está dando mais certo, que é o Frente Favela Brasil, um partido que engloba as questões raciais e também as questões sociais para quem mora nas favelas. Então, teve uma abrangência maior. O partido, acho que já foi... Eu também fiquei ali no entusiasmo, ali, vamos lá, gente, vamos lá, que acho que é importante. Então, o partido já foi, acho que, legalizado, já foi inscrito no TRE, mas acho que só pode concorrer ao pleito a partir de 2020, sem ser essas eleições nas outras, nas municipais. Eu não sei se vai conseguir fazer alguma coisa, não sei qual a qualidade desses políticos que vão sair de lá, mas é uma alternativa. São pessoas diferentes e são pessoas novas. O meu deputado estadual e o deputado federal que eu escolhi no Rio de Janeiro são pessoas novas, completamente diferentes, que nunca tiveram na política, mas que têm boas ideias. Essas pessoas precisam estar lá dentro para brigar por nós. Boa noite. Está ligado já? Não? Ei. Qual que é seu nome? Boa noite. Meu nome é Pedro. Levando em consideração essa parada de cultura, né? Sobre ser tudo aquilo que a gente faz mesmo, que a gente consome, que a gente produz, que a gente comunica. E a necessidade, concordo em partes com o Quietinho também, a necessidade de uma reforma de segurança, uma reforma de saúde, uma reforma de política, ou seja, né, uma reforma de vivência mesmo, geral, levando em consideração isso daí. Concordo com o que você falou também, Bill, no sentido que a gente tem que ter mais gente dos nossos, estruturado e firme para assumir essas posições, porque enquanto essas posições estivessem sendo assumidas por esse tipo de gente, isso em todos os lugares, mano, na política, seja nos projetos sociais, em qualquer lugar, isso ocorre, mano. A gente precisa estar mais firme ali, né? Mas, sei lá, eu não sei o que... Sei lá, alguém aqui sabe o que faz um senador? Isso é foda, né, mano? Eu realmente não sei mesmo, mano. Isso é foda pra caramba, mano. A gente não tem essa educação, isso não vem de nenhum lugar. Economia, alguém aqui sabe como funciona a economia? Como que você acha que é os meios que a gente tem que tomar para conseguir chegar nesses lugares sem que a gente vá para a salinha? Bom, a sua explanação ela é importante, porque é justamente esse o plano, para que a gente não saiba qual o papel de um senador. Quando eu converso com os moleques da Cidade de Deus, deputado, eles chamam qualquer político de deputado. Pô, veio um deputado aí. O cara é senador, veio o deputado aí. Veio o prefeito, veio um deputado aí. Sempre é um deputado. Vereador é deputado, todo mundo é deputado. Se eu tiver de terno na CDD, eles também me chamariam de deputado. Então, as pessoas têm essa mania, mas só que não é uma coisa proposital, é uma coisa pensada. Tipo assim, quanto menos vocês, a gente, nós, soubermos sobre política, melhor para eles. Quanto mais nojo a gente tiver da política, melhor para eles. Quanto mais distância a gente quiser da política, melhor para eles. Há um pensamento que diz que quem não gosta de política está fadado a ser governado por quem ama. E eles amam a política, amam o poder, e não vão largar o osso de forma alguma. Então, tem gente que tem pavor quando fala assim, o povo quer entrar na política. Tem político que treme, porque sabe que vai mudar, vai acabar a mamata. Pô, que é gente mais honesta do que gente do povo, que faz a compra no seu dia a dia, paga seus impostos, paga suas contas, vai lá na Casa Bahia fazer uma compra de 4 anos para pagar e não atrasa uma mensalidade. É essa pessoa que tem que estar lá cuidando do nosso dinheiro, cuidando dos nossos interesses. Mas não é isso. Eles têm esse plano montado de deixar a gente afastado, né, da política. Só que, se a gente não entra, a gente não consegue mudar. Tem alguns, eu não sei te dizer em quais lugares certo, mas tem algumas favelas que já estão dando alguns cursos preparatórios de politização, que eu acho que é uma aula que tinha que ter na escola, aula sobre política. Como você faz para entrar, como você faz para tirar, como você faz para cobrar, de que forma você, né, você pode chegar até um órgão tal. Tem muitas informações já também sendo compartilhadas pela internet,
para as pessoas ficarem ligadas no que está acontecendo. Acho que esse é o grande plano, cara, de mudar essa mentalidade que nos deixa excluído, nos deixa de fora. E tem muita gente que vende o seu voto também, né, cara? Como a pessoa não tem conhecimento, não sabe, né, da importância dela, de poder decidir quem ela quer para o futuro dela, muitas pessoas acabam vendendo o seu voto. E a gente tem um histórico de não acreditar em nós mesmos, de não votar nos nossos, de não reconhecer uma pessoa que está se candidatando pela primeira vez, de acabar indo nos tradicionais. Isso é ruim para a gente, isso é errado. A gente não pode mais ter que votar num cara de fora e ficar torcendo para que ele vá fazer as coisas que a gente anseia. É a gente que tem que estar lá. É ruim, é chato, mas a gente vai ter que entrar na política se a gente quiser mudar. Se a gente quiser mudar a questão da violência, educação, saúde, que são os pilares assim que a gente tem mais dificuldade, a gente vai ter que ter gente nossa lá dentro. A gente vai ter que se envolver na política, senão... Porque, olha só, a bancada, chamada bancada da bala, a maioria são militares que se candidataram. Na bancada evangélica são pastores ou pessoas de dentro da igreja que foram identificadas como possíveis lideranças e migraram para a política. Já existe um projeto para que as igrejas possam concorrer na Lei Rouanet, por exemplo, disputando com a cultura. Olha isso, cultos vão disputar com a cultura. E não pode misturar política e religião. São duas coisas que não podem se misturar nunca, mas no Brasil se mistura a todo momento. A bancada ruralista, formada por grandes empresários, fazendeiros, gente que já tem terra, que entrou na política para cuidar do que é seu e aumentar ainda mais o seu hectare. E eu estava vendo ontem na televisão que tem mais um grupo que não se sente representado nessas bancadas e está começando a migrar para dentro da política. Então, esse ano, a gente vai ter dentro do pleito, concorrendo a vários cargos, muitos policiais federais que não se sentem representados. Então, está todo mundo que já tem algum tipo de poder se organizando. Só a gente, enquanto povo, que não estamos organizados para entrar lá. E a gente precisa entrar. Eu, aqui em São Paulo, já vi alguns caras de rap se candidatando, e alguns de rap que acreditavam que representavam a periferia. Representa a periferia está comigo. E tiveram uma votação muito inexpressiva. Nem a família dele vota nele. Ninguém vota nele. Então, a gente não acredita no nosso próprio irmão. A gente não acredita nos nossos. A gente precisa entrar e precisa dar crédito para os nossos. É isso que vai mudar a política. Onde? Ó, já está começando muitas mãos levantarem. Não tô... Aqui o microfone. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem, a primeira pergunta é referente também ao rap. Teve um período que o rap teve uma ascensão muito grande. Hoje, como você vê o rap e como ele poderia ajudar nessas mudanças? Uma outra pergunta, que eu fiquei curiosa com relação ao seu trabalho nas favelas. Na década de 80, tinha um objetivo de urbanizar a favela. As favelas, a maioria, foram urbanizadas. Mas aí eu queria entender o seu projeto, porque será que só com cursos, oficinas culturais ajudaria, né, para que essas pessoas tivessem um pouco mais de qualidade? Ou, além disso, também ter essas reflexões sobre a história, a política, a sociedade? Então, são duas perguntas, né? Uma sobre como que funciona realmente esse projeto que vocês têm, tá? E as oficinas, o rap, ok? Ok. Tá, obrigada. Por nada. Então, sobre o rap, eu acho que o rap teve um momento muito forte no fim dos anos 90, que não tinha tanto acesso ainda à televisão, era meio underground, mas hoje o hip-hop alcançou um outro tipo de ascensão. Tem gente que tem muito mais público do que o que a gente tinha na época. A era da internet fez com que o rap chegasse a mais lugares, atingisse um número maior de pessoas, mas também a mensagem que o rap passa,
ela também foi bastante modificada, ela sofreu bastante alteração, ela sofreu mutação. Hoje, se você for pegar as músicas de rap que estão tipo assim, entre as mais top, entre as mais visualizadas, na maioria das vezes são letras que não acrescentariam dentro dessa discussão aqui especificamente. Eu tenho um programa eu tinha até 2 meses atrás um programa de rádio, mas eu tenho um programa de videoclipe na TV a cabo, que eu só passo videoclipe de rap. Às vezes eu quero fazer um programa temático, tipo assim, só músicas de rap falando de racismo. Eu tenho que recorrer a raps antigos. Quero fazer um programa só com raps falando de política. Eu tenho que recorrer a raps antigos. Inclusive, tem uma música de um cara chamado Ataliba, que ele cantava Ataliba e Afirma. O nome da música é De Política em Política, é de 1991. Ela cabe perfeitamente na política de hoje. Então, tem muitas músicas de rap antiga que falam exatamente o que a gente quer hoje. E aí, muitas músicas atuais que, às vezes, não acrescentam tanto. Então, eu prefiro, hoje, olhar o rap mais como entretenimento, não como arma de luta. Até porque, mesmo que a gente tente fazer com que ele vire uma arma de luta, às vezes ele não é tão celebrado dentro da própria favela. Assim, no Rio de Janeiro, eu quase não faço show em favelas. Não é porque eu não quero, é porque muitos favelados não gostam do meu som. Preferem ouvir funk, preferem ouvir pagode, ou um rap mais romântico, mais com entretenimento. Eu respeito isso. E, às vezes, eu vou para um outro lugar que a maioria do público que está presente é gente branca, gente de pele clara, cantando as músicas inteiras na ponta da língua. E eu acho que a mensagem não é invalidada por conta da plateia que está lá. Mas eu comecei a levar minha música para quem está afim de ouvir. Então, eu deixei de utilizar tanto o rap como linguagem de comunicação. Então, eu preferi ir nesses lugares, e quando eu faço uma fala, às vezes eu consigo chamar mais a atenção dele para essa questão específica do que com a música. Às vezes, com a música, começa a dançar, é maneiro e tal, mas não está prestando tanto atenção, ou simplesmente vira as costas e vai embora porque não gosta tanto de rap. Então, o rap nem sempre pode ser utilizado, sabe, para poder dialogar sobre essas questões. Em relação aos projetos sociais, o que a CUFA faz e fazia, quando eu estava junto, e continua fazendo mesmo sem eu estar junto, era, primeiro, levar um alento. Quando você monta uma estrutura, uma casa, que vai distribuir curso para dentro das favelas, primeiro acontece uma briga das mães para que tenha vaga para todos os filhos, que é um anseio. Pô, eu vou trabalhar, meu filho vai para a escola, quando ele sair, o que vai acontecer com ele? E aí os projetos sociais ajudam justamente nesse lado, de tirar a criança, o jovem, do ócio, dar uma ocupação, dar uma coisa, não é verdade? Dar uma coisa diferente. E nessa coisa diferente, ele não vai ficar lá jogando videogame, aprendendo, não, ele vai ficar aprendendo alguma coisa, algum ofício. É lógico que um projeto social não vai conseguir atender toda uma favela, nem tem essa obrigação e nem tem esse papel. Esse é o papel do poder público, que não faz a sua parte. Mas esse pouquinho muda a vida de muitas pessoas. Eu sou testemunha de ver muitas vidas se transformarem através de projetos sociais. Consegue mudar a vida de pessoas e muda a vida de quem está fazendo também. Porque eu entrei com um pensamento e, depois que eu vi as transformações acontecendo, eu também comecei a me sentir transformado. Agora, tem uma coisa que é importante, eu fui muito procurado também para saber sobre projetos sociais, por gente que chegava assim para mim, pô, Bill, estou a fim de fazer um projeto social para arrumar um dinheiro, como é que eu faço e tal? Pá. Pô, mano, arrumar um dinheiro não é problema nenhum querer arrumar um dinheiro, querer ficar rico, querer ter muito dinheiro na conta. Só vai fazer outra coisa. Projeto social não é o lugar para você fazer isso. É tipo política. Ah, quero ser político para me ter um dinheiro. Não, não. Você vai ter um bom salário. Mas, se você quiser enriquecer, virar milionário, não é a política, é em outro lugar. Onde que está o microfone? Aqui. Aqui primeiro, então. Qual que é o seu nome? Boa noite. Meu nome é Guilherme Botelho. Boa noite a todas e todos os presentes. Boa noite. Boa noite, Bill. Bill, vou direto ao assunto. Queria que você falasse um pouco mais sobre a atuação da CUFA fora do país também. Você trouxe bastante informações da CUFA operando em várias regiões periféricas aqui do Brasil. E qual que é a diferença do trabalho com relação às realidades que existem no Brasil e as realidades fora que a CUFA atua? Cara, eu vou te falar, eu não tenho como falar muito dessas realizações, porque eu só fui em 2 atividades da CUFA fora do país. Uma foi em Nova York, que ela acaba sendo mais cultural
do que social, porque a gente está falando do primeiro mundo, né? Tem pobreza também, tem violência, mas está longe de ser como a nossa aqui. O que eu estou usando aqui, por exemplo, é uma roupa do cara. Eu vi mendigo com tênis mais novo do que o meu na rua de Nova York. Eu falei que ele é morador de rua. O cara é morador de rua. Eu falei, que isso, cara? Aquela roupa, ele pode fazer um show no Brasil de rap com essa roupa, que era inverno, o cara todo agasalhado. Então, a gente fez um trabalho lá que era muito mais na área cultural. A gente foi nos guetos, fomos no que chamam de slum, né, que é tipo favela para nós aqui, e era outra realidade, mas foi válido. Agora, quando a gente foi para a Nigéria, aí é outra realidade. Aí foi um trabalho mais próximo do que a gente faz no Brasil, a gente levando um pouco da experiência de como a gente trabalhava no Brasil, passando para eles, mas os agentes de lá queriam dar continuidade. Então, rolou uma conexão muito grande, porque eu não era o cabeça, né? Eu era mais o oba-oba, né? Mais o entusiasta, que é para levantar a bandeira, para soltar os fogos, para bater palma, para chorar, para se emocionar. E essa era a minha parte. E tinha as pessoas que faziam os contatos e fazia toda a articulação para que tivesse uma continuidade no trabalho, para que não acontecesse só enquanto a gente estivesse lá. Mas foram duas experiências que eu tive assim que foram bem interessantes. Nos Estados Unidos, de ver que a pobreza deles é quase a nossa classe média aqui no Brasil, e ver que na Nigéria existe uma pobreza assim que é surreal, é fora do que a gente está acostumado a ver. E sem falar na questão da mutilação, né? Que lá é um país muçulmano e quem é ladrão perde a mão, né? É uma rima, mas foi sem querer. Quem é ladrão fica sem a mão. E tem um filme chamado Diamante de Sangue, que é com Leonardo DiCaprio, que um chefe de milícia, ele com facão, ele pergunta se quer manga curta ou manga longa, que é para cortar aqui ou para cortar aqui. Então, eu vi muitas pessoas sem a mão na rua, então dava uma certa aflição. E algumas dessas pessoas que estavam participando do nosso projeto eram pessoas sem a mão, que fez alguma coisa errada, que roubou, furtou, mas que se regenerou. Então, a regeneração vem, mas a mão não volta. Então, é um bagulho muito, muito sinistro. Essas foram duas experiências assim, que me marcaram bastante, jamais esquecerei. E quase fui preso lá, porque acusado de estupro. Porque eu não sabia... Calma. Porque lá, como é um país muçulmano, não pode dar beijo no rosto. É considerado um estupro. Eu fiquei 5 dias, aí eu descia para tomar café, a moça que me atendia, Lucy, o nome dela, ela, bom dia, Mr. Alex, todo dia de manhã. E ela preta, parecia comigo, parecia tipo minha irmã. Então eu já estava, bom dia, Lucy, good morning, Lucy. Ela, good morning, Mr. Alex, todo dia. Good morning, Mr. Alex. No 4º dia, ela, good morning, Mr. Alex. Eu, muac. Ela, Mr. Alex, Mr. Alex, Mr. Alex. Eu falei, o que foi, gente? Aí chama, não sei o que, chama meu produtor para tentar desenrolar a conversa. Aí ele foi e me explicou, Bill, quase que você vai preso, porque você... Aí me explicou e tinha um outro maluco, um negão forte, mas me xingava, ele falava, que na Nigéria fala inglês e no dialeto, né? Em inglês eu consegui entender alguma coisa que ele estava falando, mas quando ele passava por dialeto, pela expressão dele e pela dedada no vento, ele estava me xingando. E quase saí de lá com mais essa experiência do bolso. Cultura, né? Quem quer falar com o Bill? Só para a gente contar aqui, porque o tempo está acabando. Então, você, 3, 4. Então, 5 pessoas. Deixa eu ver. Então, vamos ser bem sucinto e rápido nas perguntas, para o Bill conseguir atender todo mundo. A gente vai vou tentar ser mais rápido também. Você também? 5 aqui, 4 aqui, para a gente finalizar. Tá bom? Na verdade, eram 2 perguntas. A primeira, eu estava me questionando uns dias atrás, né, no cotidiano, a gente deve ter medo ou ter segurança da polícia? O que você acha disso, desse pensar? E a segunda, que conselho você daria para quem está no começo, assim, compondo e quer embarcar na carreira de rapper? Sobre a polícia, eu acho que a gente devia sentir segurança. Em muitos casos,
dependendo da sua cor, da sua roupa, do seu ofício, do seu CEP, você tem sempre medo deles. É um sentimento que não deveria ser o certo, mas a gente sente muito medo em algumas situações. Aí tem gente que vive de outra forma, está fora do padrão do marginal, e diz, mas quem não deve não teme. Pô, vai lá de madrugada e fala isso pro cara. Não é como não vou ter mesmo. Tá maluco? Tem uma senhora na Cidade de Deus que morava numa parte chamada Pantanal, que ela morreu com uma coronhada de um policial do BOPE. Ela foi pedir para não bater no filho dela, que estava voltando do baile, e ele estava apanhando na frente da namorada, ela entrou no meio, pediu para não fazer isso, levou uma coronhada com 7,62, que é um fuzil desse tamanho, aqui na cabeça, teve uma parada cerebral, caiu no chão, morreu, e ficou por isso mesmo. É difícil a gente, enquanto morador, olhar para esse policial e não sentir medo. Tem medo, mas não deveria ser o sentimento certo. Isso é sinal de que precisa de uma reforma na polícia, uma reforma no sistema de segurança, na forma de agir com as pessoas que pagam seus impostos, deve ter segurança, e não, tipo, afastar vocês das pessoas ricas, que vocês que são mal. Não, a gente também é cidadão, a gente paga por isso. Sobre, para quem está começando, assim, o rap, eu não sei nem se é o rap que você falou, mas no mundo artístico, de uma forma geral, está muito disputado. Antigamente, você contava nos dedos os grupos de rap, as duplas sertanejas. Hoje não, hoje tem muita gente. De cada 5 pessoas que vêm falar comigo, pelo menos no Rio de Janeiro, 3 são rimadores. Então, eles falam assim, em breve a gente vai estar junto no palco, hein? Não, rimo também, Bill. Não, estou fazendo mais letra aí. Sempre assim. Então, são muitas pessoas disputando os ouvidos. Então, nem todo mundo, por mais talento que tenha, isso não quer dizer que vai fazer sucesso, vai conseguir viver da sua arte. O que eu falo para as pessoas? Já falava lá atrás e falo agora nesse momento de inchaço da classe artística. Que continue estudando. Forme-se. Se der certo a sua música, o seu rap, você vai ser uma MC com nível superior. Vai conhecer palavras, vai saber vários assuntos, vai poder fazer uns rap até meio com umas palavras meio rebuscadas, com meio complexo e tal. E se não der certo, você tem uma formação, vai conseguir um bom emprego, não vai ser subempregada, vai ter um nível superior, vai conseguir, sabe, abrir seu próprio negócio, vai conseguir empreender. Porque tem muita gente que acaba apostando tudo que tem na música e, quando não acontece, fica uma pessoa frustrada e não consegue fazer outra coisa. Uma coisa não impede a outra. Pode fazer a arte, mas continuar estudando para ser forte lá no futuro. Desse lado, quem são as pessoas? Aqui. Vamos fazer todo mundo as perguntas e o Bill responde de uma vez, do lado de cá. Boa noite. Boa noite. Salve, Bill. Você mesmo falou que agora voltou para a sua carreira, né, como rapper e tal. E o rap e o hip-hop, ele sempre teve uma tríade, né, enquanto movimento de rua, enquanto movimento negro, enquanto movimento de periferia. E essa tríade, ela continua atuando hoje, apesar de que você tem agora as visualizações sendo o maior objetivo. Nesse sentido, no Rio de Janeiro tem as rodas culturais, né, então roda de São Gonçalo, roda do Botafogo, e está agitando muito a cidade. Em Minas Gerais tem o duelo de MCs, você tem as batalhas de rimas aqui em São Paulo também. Então, aqui no ABC, em São Bernardo, tem Batalha da Matrix e várias outras batalhas. São 31 batalhas de MCs aqui no ABC. E você acredita nesse movimento de rua enquanto uma forma de democratização da cultura, ou é só mais uma forma de movimentar o empreendedorismo cultural? O próximo. Salve, boa noite. Relacionado, acho que a gente aqui desse lado vai ser em torno do tema hip hop e tal, lembrando os 45 anos da cultura, né? O rap hoje tem essa visão, mas tem toda uma ideia, um ideário, né, de dignidade e tudo mais. Queria que você comentasse sobre apropriação cultural no hip-hop, um pouquinho desse lance modernidade líquida, porque, ao mesmo tempo que o cara tem um microfone ali, ele não tem essa noção do poder da fala para ouvintes e tudo mais.
E aí vem esse discurso carregado que não tem um mínimo de formação histórica. E aí eu queria que você pudesse comentar qual é a perspectiva para o hip-hop, o que a gente pode esperar aí, no seu ver. Boa noite, Bill. Boa noite. Boa noite. Eu queria a sua opinião sobre o poder da mídia. Quando o Amarildo foi pego por policiais, teve aquela puta repercussão, os policiais foram presos, mas quando o Tim Lopes foi queimado vivo por traficantes, os mesmos não foram capturados. Você acha que isso acontece por conta do poder da mídia, já que o Tim Lopes estava... Desculpa, a metade da pergunta eu não escutei. Quando o Amarildo foi pego por policiais, ele teve uma puta repercussão, o pessoal fez passeata na rua e tal. Mas quando o Tim Lopes foi queimado vivo e estava trabalhando para a mídia, que ele estava fazendo uma investigação policial, jornalística, eu queria saber a sua opinião sobre o poder da mídia no nosso convívio em geral, entendeu? Porque abafaram um caso até porque ele estava trabalhando, né? Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Tá. A gente tem mais duas aqui, Josiane. Será que dá tempo para ir Vamos uma tacada responder só? essas três Essas aqui, três? né, para não ficar Tá, ok. muito. Vamos lá? Vai me ajudando? Estou. Sobre os movimentos, a democratização aqui. Ele falou sobre a tríade, difícil, né, do rap. Ele quer que você fale sobre a democratização com os movimentos do rap do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de São Paulo, se esse movimento é em prol da democratização. Falou das rodas, né? Isso, lembrei. Cara, eu acho que as rodas são muito importantes. Quando eu participava de rodas de rima, eu não chamava de roda cultural, chamava de roda de rap. E a gente ficava ali se reunindo para tentar fazer a nossa cultura, porque a gente não tinha palcos, não tinha nada. Então, assim, é uma coisa antiga dentro do rap mundial, mas que agora está tomando muita força, por conta justamente desse inchaço na cultura hip-hop, de tantos artistas que tem. E todos não teriam espaço para cantar em outros lugares. A roda cultural acaba sendo um grande palco. Só que não dá para desassociar uma coisa da outra. Continua sendo hip-hop e continua com os mesmos objetivos. Quem está na roda cultural, ele pode estar feliz de estar ali, mas o sonho da maioria é gravar um disco, é ser reconhecido, é fazer show, é ficar famoso. Muitos pensam em ganhar dinheiro. E isso não é problema, não é defeito, mas é um pensamento. E muitas rodas culturais, pelo menos no Rio de Janeiro, não fomentam a cultura hip-hop. É roda de rima de rap. Nem todo mundo que, às vezes, está na praça está prestando atenção no evento. Está lá por outros motivos, várias outras coisas que podem estar acontecendo ao redor do evento. Então, uma coisa que eu estou tentando chamar a atenção da molecada que estão fazendo as rodas é para trazer a cultura hip-hop para dentro da roda, para falar sobre o que a cultura hip-hop já fez no Brasil, sobre nomes que ajudaram a pavimentar esse caminho para que outros possam passar, e para que não fiquem fomentando as pessoas para serem fãs de um artista, sabe? Que, às vezes, na roda cultural, a pessoa é fã de um MC. Eu não gosto de hip-hop. Não, eu gosto de fulano de tal. Isso é ruim, vira fã do MC, mas não vira fã do gênero. Então, algumas rodas, eu sei que todas elas têm um bom propósito, né? Que é democratizar, né, cara, o conhecimento, a cultura e as oportunidades, mas acho que a cultura hip-hop precisa estar mais presente dentro dessas rodas. Acho que ia contribuir bem mais. A outra é sobre a apropriação cultural do hip-hop. Bom, eu não sei como essa apropriação... Pô, qual parte que você falou da apropriação, Grande? Qual seria a perspectiva, levando em consideração essa modernidade líquida, onde surgem pessoas que têm esse poder da fala, se apropriam do hip-hop com um discurso raso, vazio. O que a gente pode esperar do hip-hop sob o cuidado dessas pessoas, entende? Cara, eu acho que isso é uma tendência. Vai existir cada vez mais gente com esse pensamento dentro do hip-hop, porque é uma linguagem mundial de comunicação com a juventude. Eu já vi gente de banda de rock dizendo: não vou fazer mais rock não, eu vou fazer rap, porque eu vindo para cá, eu vi uma notícia na internet que o ex-MC Biel, lembra do Biel? Biel foi para fora do país, aí está a notícia dizendo que Biel vai voltar para o Brasil, não vai mais fazer funk, e, a partir de agora, ele é um rapper.
vai lançar um disco de rap do MC Biel. Eu acho que umas partes é em inglês, outras partes é em português. Então, você imagina o tipo de som que vai vir. Eu acho que isso é uma tendência, cara. Acho que vão surgir cada vez mais pessoas de fora que não têm nem um pouquinho da cultura na veia se apropriando. O que a gente vai ter que fazer, cara, é fortalecer a cultura hip-hop para as pessoas que são da cultura de verdade, né, fazer com que ela nunca morra, porque tem muitas pessoas que vão gostar desse novo rap que está aparecendo. Mas tem várias outras pessoas que vão continuar buscando as letras que são mais consistentes, que têm mais alguma coisa para dizer, que têm um conteúdo a mais, as pessoas que são, né, mais comprometidas. Infelizmente, vão aparecer vários oportunistas, que a gente não tem como determinar quem vai fazer rap ou não. Mas é uma coisa que a gente não tem como escapar. Isso acontece com as nossas coisas, não só com o rap. Obrigado. Isso não acontece só com o rap, mas acontece com várias coisas que são criadas por favelados e por pretos. O que é deles não é nosso, mas o que é nosso pertence a todo mundo. Qualquer um pode entrar e fazer rap. Agora, qualquer um pode entrar e fazer sertanejo? Qualquer um pode entrar e fazer ópera? Qualquer um pode entrar no campo de golfe e jogar? Não. Qualquer um pode fazer natação? Não. Qualquer um pode entrar no vôlei? Não. Mas no rap qualquer um pode entrar. No samba qualquer um pode entrar. No funk pode entrar qualquer um. E a gente, enquanto criador disso, e quem levanta essa bandeira, a gente tem que saber quem que a gente escolhe. Porque, tipo assim, se hoje, se você for buscar quais são os grupos de rap que estão mais em evidência, e se você achar um monte de grupo com garotos de classe média e com a pele clara, é porque o público escolheu isso. E o hip-hop já levou porrada na São Bento, porque estava fazendo movimento de rua, movimento de chão. Até hoje, alguma gente de roda cultural leva porrada. Os moleques que faziam roda cultural numa cidade praiana no Rio de Janeiro, 5 moleques foram assassinados, porque a milícia local achava que aquilo era um movimento de política. E, de certa forma, acaba sendo. Os 5 foram mortos, e não aconteceu nada. Então, tem uma coisa que nos separa e nos divide aí. Então, é uma situação na qual a gente tem que ter mais firmeza, sabe? Porque é uma parada que é nossa. E se a gente escolhe outro representante, não estou dizendo que a pessoa de outra classe, de outra raça, não possa fazer, mas é a gente que está escolhendo os representantes. Se a gente for pensar no samba, nos caras que é mais conhecido nas favelas do Rio de Janeiro, vai vir os caras mais claros. Só que se a gente for lembrar do samba, na década de 70, 60, os sambistas apanhavam com instrumento na cabeça, porque samba era coisa de bandido, coisa de marginal. Sofre um processo de europeização da parada, aí agora pode. Se você for para o funk, que também é favela pura, e for buscar os representantes que a favela escolheu, também são pessoas da cor da minha camisa. Então, a gente que escolhe quem a gente quer que nos represente. E se a favela um dia quiser olhar para o rap que fala das realidades das favelas, a gente vai estar lá. A hora que eles nos chamarem, a gente vai estar lá esperando. A gente vai precisar finalizar com a resposta para ela sobre o poder da mídia, levando em consideração o caso do Amarildo e do Tim Lopes. Olha, é uma pena a gente terminar, porque estava começando a ficar... Desculpa quem quer fazer pergunta, senão não dá tempo dele fazer os autógrafos. Vamos deixar só ela fazer, Jefferson, o que ela pediu há muito tempo. Ela vai fazer. Enquanto ela vai... Tá certo, tá certo. Eu vou responder aqui. Isso. E a gente faz a última lá, então. Olha, acho que a mídia tem um poder muito grande, isso para o bem e para o mal. Assim, no caso do Tim Lopes, eu não sei como é que foi aqui em São Paulo, mas no Rio de Janeiro foi muito noticiado. Não, no Rio de Janeiro, todas as mídias, aparecia demais. Um dos trabalhos que a CUFA fez foi justamente numa favela chamada Pedra do Sapo, que fica dentro do Complexo do Alemão. O Complexo do Alemão é um complexo de muitas favelas. Aí tem lá Fazendinha, Grota, em vários lugares. E tem uma parte que chama de Pedra do Sapo. Nessa parte foi justamente onde o Tim Lopes foi morto. E essa parte da população ela ficou toda marginalizada, mesmo sem ter sido o morador que tenha feito isso. Então, a gente achou que a gente tinha que fazer alguma coisa lá
pelos moradores que estavam sem conseguir um emprego, estavam tendo batidas policiais um pouco mais violentas, o que eles faziam a mídia não noticiava. Então, quando a gente foi para lá, começamos a fazer uns projetos, começamos a dar curso, começamos a levar gente, personalidade, para ir conhecer. Então, a mídia ela foi obrigada a noticiar a Pedra do Sapo de forma positiva, a noticiar positivamente. Eu sempre gosto de fazer isso, né? O hip hop hoje nem tanto, mas na época que eu comecei a fazer televisão, o rap tinha uma aversão à mídia. Não quero aparecer na televisão e tal. E eu sempre gostei de utilizar a mídia ao meu favor, pegar a mídia que eu tinha para mim e chamar a atenção para outra coisa que eu acho importante. Nesse caso, já que você citou a situação do Tim Lopes, a gente fez esse trabalho de pegar a mídia, vamos levar para lá para cima. Mas no Rio de Janeiro, não sei a nível nacional, mas no Rio de Janeiro foi bem noticiado. E a situação do Amarildo também passou bastante na televisão. Não, no Rio de Janeiro passou bastante. Tim Lopes, você falou do primeiro partido que a gente tentou montar, o PP Pomar. Uma das pessoas que foi na nossa reunião para conhecer foi o Tim Lopes. Eu conheci ele nessa reunião, quando a gente estava formando o primeiro partido político. E lá no Rio de Janeiro foi bem noticiado. Não, no Rio foi bem noticiado, passou bastante. A gente vê toda hora. Acho que talvez pode só não ter sido tão noticiado por ele pertencer a uma emissora específica, né? E aí tem essas guerras das emissoras, assim como quando morreu, acho que é Santiago o nome do rapaz da Band, que o Rojão entrou na cabeça dele. Assim, a Band falava toda hora, mas outras só noticiou, mas não deu continuidade. Talvez seja uma questão de emissora. Vamos finalizar, então. Qual que é o seu nome? Boa noite. Meu nome é Graziela e eu sou daqui de perto da Sacadura. Eu gostaria de fazer uma pergunta e o que você acha. O que você acha quando você fazia serviço social, que eu acho que ainda, como você disse, você faz, quando você entrava nas favelas e via crianças na biqueira traficando, e o que você acha disso e se você já, por algum motivo, já questionou por estar vendo aquilo? Me questionei ou questionei o jovem? Isso. Se eu me questionei? Não, o jovem. Isso. Olha, quando a gente fez o documentário Falcão, a todo momento a gente fazia isso. O documentário era justamente perguntar para o jovem por que você está aí, o que te levou a estar aqui. Então, a gente ouvia uma série de coisas, mas era uma depressão muito grande quando a gente passava por alguns lugares e via jovens, muito garotos, assim, às vezes com uma arma que é maior do que ele, né, com um fuzil maior do que ele na mão. E a gente ficava impotente por não ter muita coisa para fazer. É muito difícil fazer alguma coisa com quem já está no tráfico de drogas. E a gente conseguia atrair muito mais o jovem que ainda não tinha sido seduzido. Mas tinha algumas situações que a gente foi procurado por jovem que eu acabei de largar agora a boca de fumo, a biqueira, e quero uma oportunidade de fazer algum curso, alguma coisa profissionalizante. Aqui a gente não tem dinheiro para te dar, tu vai ficar sem dinheiro, não tem problema, mas eu quero sair de lá, se eu continuar lá eu vou morrer. Então a gente via muitas situações assim. Tem uma situação que eu vou contar rapidamente, de uma favela que a gente estava filmando o documentário, e tinha o gerente, né, olhando a venda das drogas, e chegou uma menina, mais ou menos 17 anos, grávida, com um barrigão gigante, puxando um namorado que devia ter a mesma idade, mais ou menos. E ela tomando a frente e perguntando para o gerente se tinha uma vaga na boca de fumo, na biqueira, para o marido dela trabalhar, porque ela estava prestes a ter um filho e ele estava desempregado, e estava naquela idade que ele não é mais criança, ainda não é adulto, está no meio. E o cara gerente falou assim, cara, infelizmente não tem vaga para ele. Ou seja, já está todo o quadro preenchido. Mas, se surgir alguma vaga, eu dou um toque lá. Tipo assim, se surgir uma vaga na empresa, eu mando um telegrama para você, você traz o filho, faz o currículo, entra. Então, foi triste para mim ver aquela mulher prestes a ser mãe, pedindo um emprego para o marido na boca de fumo. Foi triste para mim ver o gerente dizendo que não tem, e mais triste ainda o que aquele casal vai fazer em casa. Vai ficar torcendo para ter uma vaga.
Só que torcer para ter uma vaga é torcer para alguém morrer ou torcer para alguém ir preso. Então, é uma situação de muita depressão e de muito sofrimento. E nesse documentário que a gente fez, eu esqueci de falar, a gente pegou 17 jovens para ser o fio condutor do documentário e 16 morreram. Num espaço muito curto, só ficou um vivo. E só sobreviveu porque ele foi preso. Saiu, recebeu vários tipos de ajuda, vários tipos de orientação, mas ele já estava muito entranhado no crime e não conseguiu se livrar. Isso nos mostrou que a gente não pode fechar as portas para quem precisa de ajuda, mas que a ajuda está muito mais fácil para quem, ou menos difícil para quem ainda não ingressou no crime. Obrigada, MV Bill. Obrigada a vocês pela presença.